passa o rodão, pega geral, faz a varredura, convoca as virgens mais bonitas, belas que tiver na cidade, na região, passa o rodão e a que tu achar mais bonita, tu casa. Conselho dos amigão de Açoeiro. Eita, isso aqui é amigo. E que conselho? Como é que ele não ia gostar de um conselho desse? Estamos falando do rei da maior potência que havia naquela época, aqui no livro de Esther na Bíblia. Gostava de uma farra como ninguém. E ele não sabia o que estava por vir na vida dele. O livro começa dizendo que ele fez 180 dias de festa, minha gente, de banquete. Para comemorar, não sei o que, tantas coisas lá. Não, gente, sério, não, sério, cá pra nós. Que mulher, que esposa ia suportar um negócio desse? E aí, quando passou 6 meses de festa, de farra e festa, ele teve a ideia de mandar chamar a esposa para desfilar, para os outros ver que ele tinha a mulher mais bonita do reinado. Ô, gente, não é sério, cá pra nós, eu não ia não. Mas ela não foi, e aí os amigão, não, se as outras mulheres desse reinado inteiro que tu governa ficar sabendo que tu deu uma ordem para tua própria esposa e ela não obedeceu, e elas começam a fazer isso com o marido delas, isso vai virar uma bola de neve. Despacha ela. Ele despachou, porque ele ia na cabeça dos outros, tudo dele era pela cabeça dos outros. Passou 2 anos, a Bíblia diz que ele se sentiu sozinho, aí deram esse conselho aí que a gente tava falando. Não, tu tá só porque quer, tu pode tudo. Tu pode pegar geral. Todas, sem exceção. Tu é rei, teu decreto não pode ser revogado. E no meio lá vai Radassa. Teve que mudar de nome para não ser descoberta que era judia, porque naquele tempo os judeus eram perseguidos. Passou-se algum tempo, as meninas sendo preparadas tanto no aspecto físico, né, para ficarem bonitas com seus cabelos, suas peles, seu sorriso, seu perfume, tanto também no aspecto cultural, elas precisavam entender da cultura, também aprenderam, tiveram ali aulas de... Como é que fala? Eu nem sei como é que chama para ficar granfina, esqueci, de etiqueta. Aulas de etiqueta para saber se comportar como a rainha do maior rei, que já tinha havido naquele, né? E Esther foi no bolo, caiu de gaiata, caiu de paraquedas, achando ela que tinha ido de paraquedas, né? Enfim, passou o tempo das meninas, começou o sorteio. Toda noite uma, beleza! Toda noite era uma mais bonita do que a outra, todo dia era mais bonita do que a outra. A Bíblia não diz exatamente que era todo dia, diz que havia os sorteios, mas eu penso que era assim mesmo. Aí tinha o sorteio, aí elas iam indo. E está esperando, gente, está esperando. Algumas pessoas dizem que ela não queria estar ali, ela estava ali só por obediência. Já outras pessoas dizem que é tanta coisa que falam, a Bíblia não tem muitos detalhes, não tem, então não vamos colocar, né, enfeitar muita coisa não, vamos resumir o caso. Chegou a vez dela e ela foi diferente, ela tinha alguma coisa diferente. E aqui eu tiro a primeira lição desse texto, a primeira, porque são muitas. Esther já estava pronta, gente, para ser rainha. Mas Assuero, sendo rei, ele não estava preparado para ter uma mulher à altura de Esther. E não estamos falando de beleza.
Estamos falando de interior, estamos falando de intelectual e espiritual, de equilíbrio, de serenidade, de posição. Ela era diferente e se destacava de todas as outras que deviam ser centenas. Ele percebeu, não porque ele era bom, não. Primeiro, porque o tempo ia passando e no início era bom. As farras, os banquetes, a mulher ao seu dispor. No início foi bom demais, mas com o tempo, Deus permitiu. Deus de Esté, que é o meu Deus, que é o teu Deus, permitiu ele passar por tudo. Deus deu corda. Não é farra que tu quer? Não é mulher que tu quer? Toma, mulher! Até o dia que ele entendeu que aquilo não preenchia. Glória a Deus. Até o dia que ele esgotou, ele viveu tudo que ele tinha para viver, de mundano, de luxúria, tudo. Deus permitiu ele viver tudo que ele tinha para viver, que esse mundo tem para oferecer, que os amigos atribulados dele tinham para lhe aconselhar. Até o dia que o seu coração via que nada daqui da terra, aleluia, preenchia. Nem o seu dinheiro, a sua posição, a sua fama, nada. Nada. E quando o rei estava esgotado daquela vida, de ter o mesmo resultado, de passar a noite com aquelas moças e de manhã aquele buraco no seu coração, Deus disse: agora vai a minha ungida, a minha cheia do Espírito Santo. Quando ele viu, ele percebeu uma luz naquela mulher, naquela jovem. E a Bíblia diz que ele escolheu casar com ela. Não. Ele não escolheu coisa nenhuma. Deus estava preparando ele para ele chegar ao ponto de reconhecer e valorizar o que Deus ia colocar na mão dele. Deus escolheu, aleluia, Deus escolheu aquele homem para aquela mulher. Deus escolheu aquele homem para aquela mulher, mas ele não estava pronto, ele não estava preparado. Ele não ia dar valor se ela fosse a primeira da fila, tá ouvindo? Se ela fosse a primeira, ou quem sabe a segunda, ou quem sabe a terceira, ele não ia reconhecer, ele não ia dar valor, ele não ia entender o propósito, ele não ia. Então Deus permitiu ele andar pelo caminho dele, no conselho do ímpio, na roda do escarnecedor. E Deus permitiu e deixou ele lá. Esté estava pronta, Esté estava preparada, no olho, 6 meses em um, 6 meses em outro. Não tem aqui que ela reclamou da demora, mas a gente entende que como ser humano, chegou um momento dela dizer: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas quando chegou a vez dela, ele viu algo nela que não era só a beleza maior do que a de Vasti ou das outras moças que ele já tinha rodado. O que ele viu era o que estava dentro dela. Glória ao nome do Senhor. E agora ele estava pronto, e agora houve o contrato na terra, porque através daquele contrato, daquele casamento, Deus tinha coisas muito maiores para fazer através da vida dos dois. Quando a Bíblia diz que foi manifestado o decreto de Amã para poder destruir os judeus, que ninguém sabia que ela era judia, glória ao nome do Senhor, nem ela não estava entendendo. Eu creio que ela sabia que havia um motivo, mas
não tinha captado, a ficha ainda não tinha caído. Não foi ela que planejou, gente. Tu quer servir a Deus, tu quer agradar a Deus, esquece os planos, esquece os projetos, esquece. Tu assim, ó Deus, eu queria assim, 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 mas se o Senhor não quiser, faça a tua vontade, viu? Os teus planos prevaleçam na minha vida, porque eu planejar, eu quero assim, Deus, eu vou fazer, gente, dar murro em ponta de faca, não dá certo não, esquece isso, esquece. Aprende a buscar não as coisas, as bênçãos, as respostas, mas aprende a buscar do Senhor hoje uma forma diferente de falar com Ele, de orar. Diga assim: Senhor meu Pai, me ensina, Senhor, me mostra qual é a tua vontade, para que a tua vontade esteja de acordo, Senhor amado, com a minha, e não, Senhor, o contrário. Eu quero, Senhor, desejar aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero que a tua vontade prevaleça. Eu quero querer aquilo que o Senhor já quis por mim. Isso dá uma volta muito menor. É muito menos que tu vai andar nesse deserto se o teu coração, a partir de hoje, começar com sinceridade a orar a Deus dessa forma, a se entregar na presença dele dessa forma. Eu sonho com isso, eu sonho com aquilo, Senhor, todavia seja feito a tua vontade. Não foi o plano de Vasti, não foi o plano de Assuero, não foi o plano de Esté, não foi o plano de Mardoqueu, muito menos de Amã. Amã foi o que mais foi o que mais se perdeu nessa história toda. Coitado. Foi a vontade de Deus que prevaleceu. Aquela história que você escuta todo dia, que o tempo é dele, do jeito dele, que é preparação. Talvez você ouviu tantas vezes alguém já te falar: Deus está te preparando. Mas pode ser que Deus esteja preparando a bênção para você. Fique em paz. Se chegar antes do tempo, tu não vai honrar, tu não vai saber, tu não vai entender. Tu vai achar que é pra, né? Ela quando casou, eu acho que ali a princípio ela achou, não, é pra eu ser a rainha dessa potência política, de toda essa nação. É para o meu ego, é para todo mundo ver, é para me honrar. Foi para sofrer, foi para moer, mas para ter vitória no final. O diabo lutou, pelejou para separar eles, mas não deu certo. Ligou na terra, ligou no céu, fechou. Ficaram um tempo separados, mas Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, trabalhou para que através deles dois, Amã e o seu exército do diabo que vinha para destruir os servos de Deus, fossem aniquilados. Glória ao nome do Senhor. Quando ela recebeu a notícia daquele decreto de Amã, que tinha bajulado o rei e conseguido, né, que os judeus seriam todos destruídos na data programada, ela não entendeu e Deus usou a boca do seu primo, que era como seu pai, que foi quem criou ela, para falar: olha, Esté, será que não foi para esse tempo que tu chegou nesse reinado? Será, Esté? Porque, gente, ainda que a gente ache que está à toa, que está em vão, que está perdido, ou que Deus vai nos abençoar para nossa honra, para nossa glória, jamais. Se você é servo de Deus, se você é serva de Deus, em nenhum lugar que você entra, em nenhum lugar que você sai, é para o benefício próprio, é à toa, é em vão. Não, tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E Deus tem um tempo determinado para cada coisa. E ainda que hoje você não entenda, louvado seja o nome do Senhor,
Aleluia, Jesus. Se você deseja, se você almeja, se você está cansado como Assuero, está chegando o tempo de Deus esclarecer. Se você está na fila de espera, olha só, Assuero estava cansado de tanto tentar. Esté, quem sabe, estava cansada de tanto esperar. Aí Deus chegou, uniu, mas não foi para ninguém se gloriar. Porque Deus tinha um propósito de destruir os inimigos do seu povo. Deus tinha um projeto de acabar com o projeto de guerra que estava por vir e selar a paz naquele lugar. Aleluia. E não era através de outra pessoa. Ela mandou dizer para o seu primo: eu não posso fazer nada, Mardoqueu. Aí ele devolveu o recado: olha, não pensa porque tu tá indo no conforto, no luxo, que quando vir um decreto para matar os judeus, tu vai escapar não, viu? Não. Olha, se tu não falar, se tu não fizer alguma coisa, se tu não se movimentar, Deus manda outro para nos livrar. Mas tu não escapa não. A ficha dela caiu. Meu Deus, era por isso. Tanto foi por isso que Deus juntou, como foi por isso que o diabo estava tentando separar. Porque Deus tinha um propósito muito maior. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ela foi orar, foi jejuar. E aí ela disse: se eu morrer, eu morrerei, porque ninguém não pode entrar na presença do rei sem ser chamada, mas eu vou. E ali ela se vestiu de rainha. Aleluia, Jesus. Ela se vestiu de rainha, porque ela entendeu: eu sou a rainha desse lugar, e eu tô aqui com um propósito, então eu vou tomar posse. Eu não sou mais orfãzinha, eu agora sou a rainha, e eu agora vou tomar posse, eu agora vou tomar posição, e agora eu vou agir. Aleluia. Entrou o rei, estendeu o cetro, sinalizando que não era para ela ser morta, que receberia ela na presença dele. Creio eu, gente, eu creio dessa forma, não é analogia, não é heresia, eu creio que ela entrou ali sem saber o que ela ia falar. Ela entrou ali naquele pátio daquele palácio, na presença do rei, sem saber o que ia falar, porque ela tinha 99,9% dela ser morta, então o medo de morrer. Oh meu Deus, eu fico imaginando as perninhas dela tremendo, o coração acelerado, as mãozinhas geladas, eu fico imaginando o coraçãozinho dela pulando. Eu vou entrar lá, mas ele vai me mandar me matar, porque não pode entrar na presença dele sem ser chamada. E ali na hora que ele estendeu o cetro, aleluia, que ela abriu a boca, louvado seja o nome do Senhor, que ele perguntou: o que tu quer? Ainda metade do meu reino que tu queira eu te darei. Deus deu sabedoria. Deus deu sabedoria. Na hora que ela se dispôs, ela não era capaz. Mas na hora que ela se dispôs, que ela foi, disposta até mesmo a morrer, e abriu a boca e deixou Deus usar ela, Deus agora deu sabedoria a ela e disse: chama ele para o banquete. A outra perdeu porque não gostava de banquete. E tu também pode até não gostar, mas ele gosta, então um banquete para ele tu vai preparar com as tuas próprias mãos. Pegou ele no ponto fraco. Ela pegou aquilo ali, ó, a favor dela, a sabedoria do céu. Ele disse: eu vou. Fez outro. Fizeram as pazes e aí sim, depois de resolvido o problema dentro de casa, viu? Primeiro resolveu o problema de dentro de casa e depois o problema externo. Essa palavra ela não vai voltar vazia. Mas para tudo isso acontecer, Assuero teve que merecer. Esté teve que esperar com paciência. Ó o segredo. Viu? Não sei qual é a tua situação, se tu tá que nem Esté ou se tu tá que nem Assuero, mas eu sei que Deus é o mesmo e a vitória é certa no nome de Jesus. Grande foi a vitória. Eles tiveram direito de defesa, a guerra aconteceu, mas eles venceram e o nome do Senhor foi glorificado através de todo aquele processo. Tá bom? Deus te abençoe, essa é a palavra, Deus seja louvado.